Em uma pequena cidade isolada, Lucas vive atormentado por um segredo sombrio de seu passado, até que um evento trágico o obriga a voltar para sua casa de infância. Lá, ele descobre que o que parecia ser o fim de sua história era apenas o começo de um pesadelo ainda mais aterrorizante. Prepare-se para uma jornada cheia de tensão e reviravoltas, que vai prender sua atenção até o último segundo. O filme começa com uma cena deslumbrante de uma floresta em uma área rural. Conhecemos um jovem garoto chamado Lucas, que está ajudando seu pai Luiz, um lenhador, no trabalho. Apesar de sua dificuldade em segurar o trenó, o pai continua carregando mais troncos, fazendo o trenó deslizar incontrolavelmente. Isso enfurece Luiz, que dá um tapa forte no filho e o chama de inútil. Sentindo-se humilhado, Lucas foge de casa e vai em direção à floresta. Algum tempo depois, vemos outro garoto, Matias, andando de bicicleta pela mesma área. Ele nota seu amigo Lucas correndo sozinho, mas o garoto irritado não para, então Matias o persegue pela floresta. Matias eventualmente alcança seu amigo e percebe suas bochechas vermelhas. Nesse momento, eles notam uma porta à distância e decidem entrar. A porta leva a um pequeno abrigo, onde os meninos fingem ser soldados e começam a brincar. Lucas se esquece dos seus problemas por um tempo e se diverte muito com seu amigo. Depois de um tempo, a dupla decide sair, prometendo brincar novamente no dia seguinte. Matias também incentiva Lucas a enfrentar seu pai e não aceitar as surras todos os dias. Mais tarde, vemos o pai e o filho indo para a cidade para fazer alguns trabalhos. Luiz pede para o filho passar seu cigarro, mas o garoto recusa, dizendo que sua mãe disse que faz mal para os pulmões, o que o enfurece o pai. Porém, para sua surpresa, a distração faz com que ele atropelasse Matias, que estava andando de bicicleta na estrada. O pobre garoto agora está morto. Mas em vez de assumir a responsabilidade, Luiz pega a bicicleta que estava presa no carro e a joga na floresta. Pior ainda, ele pega o corpo sem vida de Matias e o descarta na floresta também. Lucas assiste a tudo em choque, sem conseguir dizer ou fazer nada. Luiz, então, em silêncio, avisa o filho para não contar a ninguém sobre o ocorrido. Mais tarde, o carro deles é parado pelo pai de Matias, Francis. Francis explica que está preocupado porque seu filho saiu de casa pela manhã e ainda não voltou. Mas Luiz responde casualmente que o garoto provavelmente está por perto e voltará logo para cá. Mas quando o carro começa a se afastar, Francis nota Lucas, aflito no banco de trás. Na cena seguinte, Luiz é visto tentando matar Lucas com um machado, mas é quando o Lucas adulto acorda abruptamente do seu sono, revelando que tudo não passava de um pesadelo. Descobrimos que se passaram vários anos desde o incidente, mas ele ainda não consegue esquecer o que aconteceu com Matias. Lucas, de repente, recebe uma ligação informando que sua casa de infância pegou fogo na noite passada, matando seus pais. Ele fica devastado e sua namorada Julie o consola. Mais tarde, vemos Lucas retornando à pequena cidade para o funeral dos pais, acompanhado de Julie e seu melhor amigo Arnold. Após o funeral, eles chegam à casa, que estava severamente queimada, e a visão parte o coração de Lucas. Ele descreve como o oficial disse que era quase impossível identificar os corpos, porque estavam carbonizados até virarem esqueleto. Momentos depois, Francis, agora um homem idoso, aparece em uma cadeira de rodas e os cumprimenta. Lucas se sente desconfortável ao vê-lo, mas o apresenta aos amigos. Ele então convida o trio para tomar um café, mas Lucas, como esperado, fica bem hesitante. Francis menciona que o corpo de bombeiros lhe deu uma caixa com os pertences dos pais de Lucas. Então ele não tem escolha a não ser ir até a casa dele pegar as coisas. Logo depois, eles chegam à casa e Francis afirma que aquela floresta é como sua família e ele conhece o lugar melhor do que ninguém. O trio também se surpreende com a força do homem. Já dentro de casa, Francis explica que sofreu um acidente enquanto usava um trenó para transportar tronco, o que o deixou paralisado. Ele quer mostrar como o trenó funciona, então leva o trio para sua oficina ao lado de casa. Ela está cheia de itens de madeira feitos à mão, todos fabricados por ele. Francis mostra uma máquina de cortar madeira que fende a madeira como manteiga. Ele então mostra o modelo de trenó que construiu para transportar troncos e explica que se chama Shiro. Mas Arnold diz que não é tão perigoso quanto ele pensava. Francis se enfurece com o comentário e afirma que se o trenó escorregar pode esmagá-lo instantaneamente. Ao retornar para casa, Lucas pede ao homem idoso pela caixa que o bombeiro lhe entregou. Francis diz que ela está na garagem e que a pegará imediatamente. Depois que ele sai, Lucas começa a preparar um café, mas fica surpreso ao encontrar a antiga xícara de Matias. Ele também tem uma visão de Matias parado na sua frente, revelando que ainda não conseguiu superar o incidente. Pouco depois, o velho retorna com a caixa e eles descobrem as fotos de infância de Lucas. Logo, eles encontram uma foto de Matias também, e Francis revela que Matias era seu filho, que sofreu um acidente enquanto andava de bicicleta e caiu em desfiladeiro. Ele acrescenta que, depois que seu filho faleceu, sua esposa ficou
ficou tão devastada que tirou sua própria vida. Francis começa a chorar, revelando que ainda não conseguiu superar as perdas. Lucas se sente muito mal por ter que guardar esse segredo sombrio por tanto tempo, e o grupo de amigos decide ir embora, dizendo que está ficando tarde. Francis então pede a Lucas para voltar algum dia, dizendo que tem algo importante para contar sobre seus pais. Lucas concorda e entra no carro, mas ele não liga por algum motivo. Vendo isso, o velho se oferece para dar uma olhada no motor, mas mesmo depois de inspecioná-lo, ele não encontra nada de errado. Ele menciona que ligará para seu amigo mecânico para ajudar. Enquanto isso, Arnold começa a inspecionar o motor por conta própria, já que estão desesperados para ir embora. O velho logo retorna com as más notícias. O mecânico está ocupado, só pode vir amanhã. Ele os oferece para ficarem à noite, mas o trio se sente muito desconfortável. Arnold faz o seu melhor para consertar o carro e eventualmente descobre que a mangueira do radiador está quebrada. Ele então pergunta a Francis se ele tem alguma mangueira de reposição do mesmo tamanho, e o velho os leva até sua oficina. Mais tarde na oficina, Francis diz que a mangueira parece ter sido cortada de propósito, e então isso acontece. Enquanto isso, Lucas e Julie estão na casa quando avistam alguém que ele supõe ser Arnold dirigindo o carro do velho para longe. Lucas imediatamente liga para seu amigo, mas como não recebe resposta, deixa uma mensagem pedindo para saber onde ele está indo. Algum tempo depois, os dois vão até a oficina para procurar por Francis, mas ele explica que não conseguiu encontrar a mangueira, então Arnold foi até uma garagem próxima. Depois, Lucas tenta ligar várias vezes para seu amigo, mas ele não atende. Porém, logo ele recebe uma mensagem de Arnold, dizendo que não encontrou nenhuma mangueira na cidade e que está indo para a capital. Isso vai levar um tempo e o casal não tem escolha a não ser esperar. À medida que a noite se aproxima, Lucas recebe outra mensagem de Arnold, informando que é tarde demais para voltar, então ele vai dormir no carro. Quando o velho fica sabendo disso, ele insiste para que o casal passe a noite ali, oferecendo o quarto de Matias. Mais tarde naquela noite, enquanto Julie está dormindo, Lucas sai de casa para clarear a mente. Logo, ele retorna para casa e ouve um barulho vindo de um armário. Para sua surpresa, ele encontra o telefone de Arnold e percebe que o amigo nunca saiu daquele lugar. Ele então entra na oficina para procurá-lo, mas ao invés disso, percebe a cadeira de rodas de Francis e uma porta de madeira no chão. Mas ao verificar o que há dentro, ouve alguns barulhos e se esconde rapidamente. Momentos depois, Francis sai da porta, senta-se na cadeira de rodas e sai do local. Agora Lucas sente que algo sombrio está acontecendo. Ele quer descobrir para onde leva aquela porta de madeira, sem saber que Francis está ciente de suas ações. Lucas então desce e logo encontra um porão escuro, usando uma lâmpada antiga para iluminar os arredores. Ele então encontra uma porta trancada com correntes, mas o cadeado está aberto, permitindo que ele siga em frente. E, em uma reviravolta chocante, Lucas descobre que seus pais estão vivos e sendo mantidos prisioneiros. Em outro lugar na casa, Julie está preocupada porque Lucas não está no quarto. Ela sai da cama e começa a vagar pela casa à sua procura. Mas logo Julie tropeça no escritório de Francis e fica horrorizada ao encontrar um cadáver mutilado de um gato. Ela então nota uma foto da família de Lucas, assim como um desenho que, chocantemente, retrata uma máquina de tortura capaz de matar 3 pessoas de uma vez, com os nomes de Lucas e seus pais nela. Enquanto isso, no porão, Francis amarra Lucas junto com seus pais na máquina que ele projetou. Descobrimos que o homem não está realmente paralisado e tem fingido isso o tempo todo. Ele então recorda como Lucas estava chorando no carro no dia da morte de Matias, o que significa que ele sabia do acidente. Francis também relembra um dia em que ele estava trabalhando e uma tora acidentalmente caiu sob o carro de luz. Foi quando ele descobriu partes da bicicleta de seu filho presa sob o veículo e desvendou a verdade. Ele então declara que agora todos terão que pagar o preço por destruir sua família. Em seguida, Francis explica como ele construiu um sistema de polias com cordas conectando as 3 pessoas. Cada corda sustenta o peso de outro, então se uma pessoa não segurar firme, uma lâmina será liberada, ferindo os outros. Francis então pega sua arma, pronto para cortar a mão de Lucas e fazê-lo soltar a corda. Mas Julie inesperadamente aparece fora do porão. Lucas grita para ela correr, enquanto o velho a persegue com raiva. Mais tarde, quando Francis retorna para casa, está completamente escuro. E é nesse momento que Julie o atinge com uma cadeira de madeira. Mas ele rapidamente se recupera e começa a persegui-la novamente. Ele tenta apunhalá-la, mas Julie consegue se libertar. Ela rapidamente se tranca em um dos quartos e barricada a porta com móvel. Enquanto isso, no porão, Lucas e sua família estão em uma situação desesperadora, lutando para segurar as cordas. Luiz culpa tudo em seu filho, alegando que se ele tivesse dado os cigarros naquele dia, nada disso teria acontecido. Mas Lucas, em lágrimas, responde sobre como tem sido difícil viver com essa culpa por 20 anos. A mão de Francis está atada à máquina de serrar madeira, preparada para matá-la. Ele diz a Julie que ela não fazia parte de seu plano, mas que isso é o que acontece quando se namora um assassino. Mas então, do nada, Lucas aparece e ataca o velho. Os dois entram em uma luta intensa, mas Lucas eventualmente ganha vantagem e derrota Francis. Lucas aproveita alguns segundos preciosos para soltar Julie, mas Francis se recupera e ativa a máquina de cortar enquanto ataca Lucas. Enquanto isso, Julie luta para se soltar das amarras e conseguir desligar a máquina. Francis agora tem a vantagem e está espancando Lucas até ele
perder a vida. Mas Julie rapidamente atinge o velho com o martelo, deixando-o inconsciente. O casal então o arrasta e o joga escada abaixo no porão. Após isso, Lucas tenta ajudar sua mãe a sair do porão, mas a pobre mulher está fraca demais e não consegue se mover rapidamente. Isso, infelizmente, dá tempo suficiente para Francis se recuperar, e ele rapidamente tira uma faca do bolso. Ele então consegue esfaquear Matilde na perna, mas antes que ele consiga causar mais danos, Lucas rapidamente tira sua mãe de lá e tranca o velho de volta no porão. No entanto, nem mesmo a porta de madeira consegue segurar o homem por muito tempo, e ele começa a bater nela. Eventualmente, Francis consegue sair, e descobrimos que Arnold ainda está vivo. Ele está dentro de uma grande caixa gritando por socorro. Francis coloca uma lata em cima da caixa para garantir que ele não escape. Enquanto isso, os três restantes correm pela floresta, mas Matilde está fraca demais para continuar. Lucas então leva sua mãe e sua namorada até o bunker que encontrou anos atrás com Matias. Mas ao usarem um isqueiro para observar os arredores, eles descobrem o corpo mutilado de Matias, decorado como uma boneca, o que os deixa horrorizados. Momentos depois, Francis chega ao lado de fora e os tranca no bunker, dizendo que seu filho finalmente não está mais sozinho. Como resultado, os três decidem passar a noite ali e resolver tudo no dia seguinte. Na manhã seguinte, ao acordarem, eles notam que a porta do bunker está inesperadamente aberta. Lucas sai sozinho para verificar se há algum perigo, mas para seu choque, ele encontra Arnold amarrado a um Schlitter projetado por Francis. Acontece que o Schlitter é tão mortal que se o pé de Arnold escorregar, ele será imediatamente esmagado até a morte. Lucas tenta quebrar suas amarras, mas sem sucesso. Neste momento, Francis aparece e revela que pegou Julie e amarrou a uma árvore, e se o Schlitter cair, ele esmagará diretamente. Lucas pede a Arnold para ficar imóvel e corre para salvar sua namorada. Francis o fere na perna e os dois homens então entram em uma luta feroz, machucando-se brutalmente. Mas desta vez, Lucas, determinado a salvar as pessoas que ama, se empenha ao máximo e consegue vencer Francis. Ele o joga sobre um espinho de madeira afiado, que perfura a cabeça do velho. Infelizmente, o terror está longe de acabar, pois Arnold não consegue mais segurar o Schlitter e é esmagado até a morte. O Schlitter rola morro abaixo, mas Lucas se coloca na frente dele e consegue redirecioná-lo. Mas aqui percebemos que ele é atingido por um espinho afiado no abdômen e se machuca gravemente. Julie tenta consolar Lucas, garantindo-lhe que tudo ficará bem, mas ele logo sucumbe aos ferimentos. No rescaldo do incidente, várias viaturas de polícia chegam e começam a embalar os corpos. Todos os homens estão mortos, deixando apenas Julie e Matilde como sobreviventes deste massacre horrível. Elas, então, são levadas em uma ambulância enquanto o filme chega ao fim. E aí, o que você achou dessa história? Cheia de reviravoltas. O que você faria se estivesse no lugar de Lucas? Você acredita que os segredos do passado realmente moldam o futuro de uma pessoa? E o que teria acontecido se a vingança tivesse tomado outro rumo? Deixe sua opinião nos comentários, quero saber o que você pensa. E não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Agora está passando outros vídeos do canal que eu tenho certeza que você também vai gostar. Muito obrigado e até a próxima.